Senta aqui na frente. Ok? Então, como disse a nossa querida irmã, que ela leu essa lição tão bonita, né? Vamos aproveitar o dia, né? Vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui unidos no mesmo pensamento, estamos com o coração no momento calmo, né? E, claro, os nossos desafios nos aguardam aqui fora, né? Voltando para casa, com todas as atribulações que nós temos, né? Mas nós vamos seguir firmes e fortes, voltando com mais energia e mais esperança para os nossos lares, né? Para a nossa lide, né? Então vamos lá, gente. Esse tema, esse assunto, eu acho que deixa todos nós muito curiosos, né, sobre aprofundamento desses estudos. A gente tem estudado alguns anos, né, amor, esse assunto, né, que engloba também o estudo do Apocalipse, né, lembrando que o amigo Haroldo Dutra Dias, ele tem um estudo maravilhoso sobre o Apocalipse, né, uma interpretação muito bacana. Aliás, hoje é aniversário dele também. Parabéns para o Haroldo, né? Então vamos lá. É claro que nós precisamos relembrar alguns temas sobre transição planetária. Eu sei que todos nós aqui estudamos, né? Tem alguém aqui que não estuda, frequenta a casa, ou que veio a primeira vez, ou não entende desse assunto? Ok. Então sempre é bom a gente comentar essa passagem, né? Os mundos, né? A transição planetária, ela é gradual. Por quê? Ela é lenta, porque vai depender muito mais do nosso aproveitamento, da nossa mudança. Olha, eu estou sabendo que quem senta aqui na frente tem bônus, e ganha bônus. Então, essa transição planetária é um processo gradual que vai envolver o quê? Crises morais. Então, a gente não pode se assustar com o que está acontecendo, certo? Então a gente precisa saber que exatamente isso que está acontecendo no mundo faz parte. Talvez não tanto assim forte, mas faz parte, né? Crises morais, sociais, espirituais que vão despertar a consciência humana. Quem é mais ou menos relativamente à minha idade para cima, né, sabe o quanto que nós já mudamos, né, em relação aos animais, né? Nós temos muito mais empatia com eles, né? Nós esperamos as pessoas, e todas as pessoas agora, elas se sentem mais responsáveis, com mais empatia, né, em relação. Hoje a gente sente isso, né? Existem mais grupos, né, se preocupando com os animais também. Renovação dos valores humanos. A gente precisa renovar, porque a gente vai aprendendo, precisa renovar, aprendendo coisas diferentes, né? Alcançando outros degraus. Então, essa transição vai exigir a renovação desses valores humanos, o fortalecimento da nossa fé raciocinada, porque não é uma fé cega, né? E o compromisso com esses princípios éticos do Evangelho. É ética do fim, do começo ao fim, né? Então, o que é ética, né? Ética não é moral, ética é diferente, são os princípios que nós temos dentro de nós, né? E esses sinais de mudanças, é bom a gente entender que eles incluem o aumento da sensibilidade espiritual, que é o que a gente está vendo hoje. Interesse por temas transcendentes, busca por justiça social, então movimentos de solidariedade, né? Então nós temos vários movimentos religiosos. Nós espíritas entendemos que, apesar de algumas diferenças, o propósito é o mesmo, né? Buscar melhorar-se como ser humano. Ninguém fica para trás, né? Então a gente é uma evolução individual, mas também é coletiva, porque nós vamos ajudando uns aos outros, né? A regeneração, então, do planeta depende da nossa transformação e da renovação ética dos seus habitantes.
conforme ensinado pelo Espírito da Verdade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, só relembrando, né, esse processo de mundo de regeneração. No Evangelho também, a gente encontra a classificação dos mundos. Por que isso é importante? Né? Nós vamos relembrar isso. Então está lá no Evangelho que os mundos habitados, eles se classificam em cinco categorias principais. Qual a nossa categoria? Mundos de provas e expiações, né? Por quê, gente? Porque vai indicar exatamente para nós a nossa evolução espiritual. Então, nós temos muita coisa, muito trabalho, muita vivência para frente, né? Então, vamos lá falar sobre o nosso... Né? Para não desanimar, não, né? É só para respirar fundo, força, né? Então, quais são esses mundos de regeneração? Peraí, aqui. Pulei aqui sem querer. Vamos lá. Bom, está aqui em vermelho o nosso, para chamar a nossa atenção, na nossa escala evolutiva, que nós já saímos dos mundos primitivos, que são os mundos onde se iniciam as primeiras encarnações, né, da alma humana, com habitantes de um estágio inicial de desenvolvimento, tanto espiritual quanto moral. Mas nós que estamos no mundo de provas e expiações, aliás, gente, o cheirinho tá ótimo aí, daqui a pouco a gente vai provar, espiar e provar, né, o lanchinho aí. A Terra é um exemplo desse tipo de mundo, que é caracterizado por uma forte predominância do mal sobre o bem, ainda, gente. É por isso que a gente ainda vê tantas questões que nos deixam ainda tristes. Situações que notícias que nos chegam aterrorizantes, né? Dinâmicas de família, antigamente a gente chamava de família disfuncional, mas assim, será que a minha família é tão perfeita para eu acusar a família do outro chamando de disfuncional? Então a gente muda, né? Vai mudando os termos e a dinâmica é familiar, né, de algumas famílias que ainda estão em desalinho, né? E hoje nós estamos vendo coisas que a gente não acreditaria que pudesse acontecer um dia, né? Então, os habitantes, né, já progrediram, mas ainda carregam vícios e imperfeições morais que precisam ser superados através de desafios. O Haroldo, ele tem um estudo. É mais ou menos o seguinte, não dá para falar porque o tema não é sobre o Apocalipse, mas quanto tempo dura um planeta cujo planeta está no mundo de provas e expiações? Segundo estudos dele, a Bíblia, né, que vem da Gênesis até o Apocalipse, ela está contando a história de mais ou menos 7.000 anos. A Bíblia é a história, tá, gente, desse mundo de provas e expiações. Então, é muito importante a gente se situar, porque nós estamos nos últimos 1.000 anos. Olha, tem vaguinha aqui na frente, tá? Para ela talvez seja um pouquinho difícil, né? Então é importante, há 7.000 anos, quer dizer que a gente ainda tem 7.000 anos para ir e voltar? Não. Já se passaram 6 pelas contas. Faltam mais ou menos 1.000 anos. Aí a gente pensa assim, caramba, 1.000 anos, eu tenho bastante tempo. Será? Hoje a gente vive mais. A gente está vivendo aí 80, 90 anos. Teve outro dia uma senhora que eu vi 119 anos fazendo natação. Eu falei, meu Deus, que energia maravilhosa, né? Mas 1.000 anos, quantas vezes nós vamos voltar? Se a gente está levando aí 80 anos e o período de erraticidade é mais ou menos grande, eu não sei se a gente volta, talvez no máximo 5 encarnações, ou 4. Então será que no final desse mundo de expiação e provas, quando a gente vai ingressar no mundo de regeneração, que a gente não sabe quanto tempo dura, será que a gente vai ter capacidade de entrar nesse mundo de regeneração?
Quando nós vimos alguém evoluído espiritualmente muito mais do que nós, a gente começa a botar defeito, porque a gente não acredita. É impressionante, porque ainda nós julgamos. E todas as vezes que a gente julga alguém, pronto, a gente já deixa de interagir, né? Então veja a importância que a gente vai falar aqui, é óbvio, esse assunto é inesgotável. Regeneração é todos os dias, né? Aqui a gente está conversando, relembrando alguns tópicos, né? Mas essa é a importância que a gente tem. Cada minuto que a gente tem é uma oportunidade que não volta. Aliás, na Rádio Relógio, né, AM, não sei se aqui tem muita gente dessa época, né? Eu sempre que eu escutava, às vezes, eu era criança e gostava de escutar, né? Meu pai ficava escutando e eu dormia, às vezes, escutando, né, do quarto do meu pai e da minha mãe. Cada minuto que se passa, né, é um minuto que não volta atrás. Eu achava aquilo bem interessante. Meu pai já aproveitava para fazer uma mini palestra para a gente, né? Mas é isso. O que é essa contribuição do Espiritismo? É dizer para nós aonde nós nos situamos agora. O tempo é curto, muito curto, porque essa nossa evolução, mudança de comportamento, requer tempo. Não é assim que a gente muda. A gente pode até se sensibilizar, mas mudança de comportamento é outra coisa. Às vezes a gente, com determinadas doenças, com transtornos mentais, por exemplo, vamos dizer que o Alzheimer é um tipo de degeneração, né? Há um esquecimento muito forte. E às vezes as pessoas ficam irreconhecíveis. É um exercício para a família, de empatia, de paciência com aquela família, né? Com aquele familiar, principalmente para quem cuida de perto mesmo, ali no dia a dia. E é um exercício para essa pessoa também. E aí eu fico pensando, será que se um dia o Alzheimer, porque a gente agora pode, né, ter, porque nós estamos vivendo mais tempo, e a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, né, que é outra coisa, outra questão muito importante. Será que quando eu ficar, eu vou esquecer da ética, dos bons costumes e vou falar qualquer coisa? Porque a gente tem algumas questões que, né, no nosso lobo pré-frontal que faz com que a gente regule as nossas ações. A gente mede o que vai falar, claro, né? A maioria, nem sempre tem gente que consegue medir o que vai falar, age por impulsividade. Mas a gente costuma se autorregular. O nome é esse, autorregulação, né? Será que um dia, se a gente for acometido do Alzheimer ou alguma coisa parecida, será que a gente vai ter capacidade para não mudar tanto, né? Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com esse mundo que nós estamos passando, do qual faltam só 1000 anos, aproximadamente. Nesse mundo de regeneração, então, os espíritos que ainda precisam de reparo. Então, gente, não tem ninguém perfeito ainda. O mundo regenerado, que ainda precisa de reparo e aprendizado, encontra um local de repouso e equilíbrio, adquirindo forças para continuar seu processo de evolução e redução do sofrimento causado pela maldade. Então a gente vai ficar cansado de tanta maldade. Cansado. A gente não vai aguentar mais. Então a gente vai mudar. É claro que o nosso benfeitor, Jesus, né, nosso amigo, como disse a lição, é um amor tão intenso, mas ele está ali para nos orientar. Mas nenhum de nós amigos espirituais vai nos tirar das nossas dificuldades. Às vezes a gente nem sente a presença deles do nosso lado nos maiores momentos de dificuldade. Se a gente conseguir fazer uma prece, a gente sente que eles estão ali nos ajudando, nos apoiando nos momentos mais difíceis. Então, amigos, mundo de regeneração ainda é um mundo
Sabe quando você faz uma cirurgia e está em convalescência? Sabe? Está engessado, operou isso aqui, dieta, né? Uma comidinha assim leve, sem muito tempero. A gente não pode fazer muita extravagância, não. Esse é o mundo de regeneração. E aí vem os mundos ditosos, né? O mundo feliz. Aqui o bem já se sobrepõe ao mal de forma significativa. São mundos com um nível de adiantamento moral muito mais elevado. Onde os habitantes já superam as aflições mais severas. Nós sabemos que o nosso mundo, né, estão vindo um grupamento de espíritos muito mais evoluídos cognitivamente, né, e muito mais evoluídos moralmente. E aí, a pergunta que foi feita na palestra que eu estava assistindo, né, no caminho lá do trabalho para cá, será que nós estamos preparados de receber na nossa família uma criança dessa? Eu trabalho com criança pequenininha. Hoje chegou uma criança de 3 anos. Na minha opinião, com todo respeito, com toda a humildade que eu estou exercendo, estou desenvolvendo, essa criança não tem autismo. É uma criança extremamente inteligente, provavelmente com altas habilidades, extremamente hiperativa, mas quando eu falava com ele, ele me escutava. Aí está com um laudo disso, tomando uma medicação muito forte. Então, assim, fora esse lado, né, que é um outro lado aí, né, a gente está medicalizando, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou fã da ciência. Ciência é um braço de Deus. Sou fã de tudo, vacina, tudo que isso para mim é maravilhoso. É um mundo maravilhoso, uma bênção de Deus. Mas a gente, quando a gente às vezes recebe espíritos assim, a gente não está sabendo lidar com eles. Né? Então, será que a gente está preparado para receber na nossa família? Ou na escola que a gente dá aula, ou no nosso trabalho, por algum motivo a gente trabalha com criança, na evangelização da casa espírita. Né? Como que a gente vai lidar com essas crianças? Não só essas, mas também outras crianças que precisam, né, de uma ajuda, crianças com outros transtornos, né? E aí tem os mundos celestiais ou divinos, que esta é a categoria mais elevada, reservada para os espíritos que já alcançaram essa perfeição. Então, o bem impera sem qualquer mistura de mal, né? Sendo estes o reino da pura felicidade da evolução espiritual. Que bonito isso, né, gente? Que lindo. Isso não é renovador, não nos inspira a sermos bons, éticos e a melhorarmos cada vez mais? Isso me inspira sempre, né? É claro que a gente tropeça sempre, mas isso faz parte. O negócio é tentar andar para frente, né? Diminuir, de repetir pelo menos os mesmos erros. Mas nós temos que falar também dos princípios de amor e caridade, porque faz parte desse ser regenerado. Existem muitas coisas que a gente pode falar. Eu trouxe algumas questões que me chamam a atenção, né? De acordo com o que eu sei, que eu consigo alcançar do Espiritismo, com o que eu aprendi sobre o Espiritismo, com o meu trabalho, né? Que o meu olhar também é espiritualizado, né? A lei de amor, então, é um fundamento moral, né? O amor vai resumir todos os deveres morais e espirituais, orientando a evolução humana e construindo uma sociedade justa e fraterna. Aqui eu vou falar do Chico Xavier. Uma criatura que passou por tantas dificuldades na infância. Eu mesma eu não poderia passar por essa lição, porque seria muito difícil para mim. Eu acho que eu ia ter, jamais eu ia ter amor por essa criatura, né? Que foi a madrasta dele. Eu. Mas Chico Xavier tinha tanto amor
que ele viveu a vida dele toda para os outros, o tempo inteiro. Ele não tinha hora para dormir. Sabe que você, na sua casa, no seu descanso, né, você tem que ser chamado para ajudar alguém todo instante, a toda hora. Quantas histórias nós sabemos do Chico, né? Que os olhos dele até sangravam e ele tinha que continuar a psicografar. Então, gente, é extraordinária essa forma de amor, de doação. Nós vamos chegar lá. Essa capacidade de se doar tanto, né? O amor, então, ele está incluído, embasado na caridade e salvação. Porque o Espiritismo vai enfatizar, não é isso que a gente sempre escuta? Fora da caridade não há salvação. Então, caridosos é dentro da nossa casa, né? Principalmente com os nossos familiares, aqueles que nós recebemos na família, que são espíritos algozes de vidas passadas. É nesses que a gente tem que ter a maior paciência do mundo, e a gente nem sempre tem. Às vezes a gente escolhe, até as crianças de evangelização têm uma paciência infinita, mas chega em casa, vira um capeta, né? Então, é isso, sabe? Não é para a gente abandonar os trabalhos voluntários, né? É para a gente melhorar em casa. A gente vem aqui, se enche de energia, de entendimento, e aí vai se modificando aos poucos. E também a caridade, eu trouxe no próximo gráfico o que é ser caridoso. O que é ser caridoso, gente? Que a gente escuta isso muito dentro do Espiritismo. Então a gente vai destacar os atos de bondade nossa, de perdão, de solidariedade. O amor universal é e também transformador, porque o amor vai transcender o quê? Religiões e culturas, curando feridas emocionais e promovendo a paz e a união entre os povos. Deveria ser este o princípio, mas ainda não entendemos a lição. Existe uma questão, a gente pode não ter coragem de cometer um ato sozinhos, mas dentro da psicologia, no estudo da psicologia dos grupos, existe um fenômeno que uma pessoa pode cometer o crime que uma multidão comete. Ela sozinha jamais cometeria. Por que isso? Porque ainda podemos ter um entendimento, mas ainda não temos a mudança de comportamento. Quando a gente muda de comportamento, a gente aprende e jamais esquece. Isso é importante. Não basta a gente se sensibilizar. É por isso que, de vez em quando, a dor nos visita, a dor sobre a forma de aprendizado nos visita a nossa alma, nosso coração. Todos nós. Perdas de entes queridos, perdas materiais, né? E, enfim, outras perdas. Então, esse crescimento espiritual pelo amor, viver essa lei de amor é essencial para a gente progredir espiritualmente. Isso é a construção desse mundo harmonioso, né? E renovado. Regeneração. A gente está se regenerando, né? Eu trouxe para vocês um quadro que eu achei bem interessante. Eu gosto de classificar essas questões. Enfim, o que é caridade? O que é ser caridoso? A gente tem 4 tipos aí, se a gente pode classificar dessa forma, de caridade material, que é auxílio das necessidades físicas externas, né? Por exemplo, doar alimentos, roupa, tempo, trabalho voluntário. Isso é caridade material. Vai o quê? Vai aliviar a dor imediata e vai despertar a compaixão, porque desperta a compaixão em nós. A caridade moral, então, é o quê? O apoio emocional, afetivo, escuta e acolhimento, né? É você perceber que alguém não está bem e perguntar, está precisando de alguma coisa, né? Servir o ombro, né? Um ombro amigo.
Como a gente vai fazer isso? Consolando um aflito, ouvindo sem julgar, né? Porque quando a gente julga, né? Por exemplo, quando a gente julga achando que uma pessoa está passando por uma lição da qual nós já passamos. Eu já passei por aquela lição não é tão difícil assim. Pode não ser para a gente, mas para aquela pessoa está sendo insuportável, muito difícil. Né? Então, sustenta o coração e vai fortalecer a esperança. Então, caridade material, caridade moral, caridade do perdão. Isso aqui já é mais difícil, hein? Isso é um avanço. Indulgência com as faltas, esquecimento das ofensas. Bom, esse esquecimento, a gente abre uma aspas, porque não é bem esquecer, né? Deletar. É entender que aquelas falhas daquela pessoa são próprias do ser humano. Nós também abrigamos muitas falhas. E quando a gente não faz terapia, a gente não sabe das falhas que a gente tem. Né? Ontem mesmo uma pessoa me perguntou, o que é fazer terapia? Falei assim, certamente não é sair bem do consultório, é sair desconcertado. Porque, sabe, não é que ninguém vai dizer para vocês o que tem que fazer, mas a gente sai desconcertado. Porque você tem que reencaixar todas as ideias, né? Fazer muita autorreflexão. É libertar-se da mágoa e aproximar-se do amor cristão. Então, dentro do Espiritismo, a gente escutou que não há salvação, né, sem caridade. E a caridade integral? Olha aqui, gente, amor em ação contínua, estilo de vida voltado ao bem. Né? Nós citamos o Chico Xavier. Viver diariamente para servir sem esperar recompensa nenhuma. A gente sabe disso. Pai, mãe, ou aquele que é um tutor de alguma criança, que cuidou de uma criança, né, sabe muito bem o que é esse amor sem interesse. A gente já sabe, já tem dentro de nós, né? Vai expressar o amor universal unindo-nos a Deus. Então, gente, não são estágios de caridade, mas a caridade integral é tudo isso. Então, ser caridoso, sabe, é uma autorreflexão que nós temos que fazer. E às vezes a gente não consegue, né? E não é porque a gente não consegue que a gente vai se sentir mal. Não é isso, é reconhecer, nossa, eu vacilei, mas eu vou prestar atenção na próxima vez. É isso, né? Ter um olhar diferenciado. Nós não podemos falar, né, desse mundo, quais são o que o Espiritismo trouxe para nós, né, de presente, que é o Cristo Consolador. E o papel do Espiritismo. Então, nós vamos dar uma passada lá no capítulo 6 do Evangelho, né, o Consolador Prometido. Tem uma passagem muito bacana, né, que ele fala assim, João, né, capítulo 14, versículos 16 a 26. Rogarei ao Pai, né, que é a promessa de Jesus, e ele vos enviará outro Consolador, que é o Espiritismo, o Espírito de verdade que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho dito. Então nós temos a chave do sucesso nas nossas mãos. A chave do sucesso está nas nossas mãos. Aí eu acho que eu vou mudar de religião, eu vou para uma outra que não se aprofunda. Já era, porque você já está sabendo, né? Seja melhor ainda na outra religião, não tem problema nenhum. Porque esse valor ético está no nosso coração. Essa centelha divina está dentro de nós. Qual é a missão, então, do Consolador Prometido? Relembrar e explicar as lições de Jesus. Muitas lições, né? Ensinar todas as coisas, eliminando dúvidas e ambiguidades. Isso é muito bacana, muito interessante. Quando a gente fala eliminar dúvidas e ambiguidades, quando a gente estuda o Evangelho, e é um processo terapêutico, né? O estudo do Evangelho,
O Pentateuco espírita, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né? Quando a gente estuda essas obras, a gente vai tendo entendimento, a gente vai criando uma calmaria dentro de nós. Consolar os aflitos, revelando o sentido dos sofrimentos. A gente não gosta de sofrer, a gente escuta muito isso dentro do Espiritismo. Não é que a gente gosta de sofrer, a gente entende por que passamos pelo sofrimento. Mas quando a lição é muito dura, nós somos o primeiro a pensar, mas por que comigo? Mas o que eu fiz? Você pode não ter feito nada, você pode ter seguido uma vida reta. Ou você pode ser um espírito que seguiu reto várias encarnações. Mas qual deles vai ter o valor necessário para dizer que é um espírito de moral elevada se não passar pelas provas e expiações? Né? Passar pelas provas e expiações é ter esse entendimento. Então ele veio para guiar a humanidade no caminho do amor e da caridade. Por que as coisas ainda acontecem? Qual seria hoje, nós sabemos o que o nosso planeta está passando com as guerras, né, com os conflitos de toda a ordem. O que será que faz com que essas pessoas ainda o mal as domine? O que fará, gente? Será que nós, brasileiros, teríamos capacidade de passar por uma guerra sem alterar o nosso caminho? Isso é muito difícil para nós, é uma prova muito difícil. Eu penso que... Está lá na obra póstuma, Kardec colocou para a gente um capítulo inteiro sobre o orgulho. O orgulho, até certo ponto, serviu para nós, né, como uma ferramenta maravilhosa. Sabe como? Quando lá atrás os povos eram muito mais primitivos, da caverna, né, eles de vez em quando se encontravam em aqueles grupamentos. Um grupamento tinha roupagem, né? Eles sabiam pegar os animais, né? Porque eles matavam os animais para comer, tirar, fazer vestimenta. Outra tribo faziam armas, né, de corte preciso. Outras tribos, cada uma se encontravam e faziam trocas, né, nos gritos, né? O som gutural, né? Eu tenho isso, aí eu vou aprender isso com você. O Kardec fala isso, gente. É um capítulo lindo, eu sou apaixonada por esse capítulo. Tem que ler de novo, né? Mas ele fala que o problema, porque depois que a gente entra no reino nominal, que a nossa inteligência, nós desenvolvemos a nossa inteligência, o problema é o orgulho exacerbado, que a gente usa o orgulho de uma forma para comparar, né, e dominar. Então, gente, o mal, da onde que está vindo tanto mal? É o orgulho. É o orgulho. Arrogância, ganância, né? Infelizmente. Então, vamos lá lembrar essas contribuições para o mundo de regeneração. O Espiritismo vai contribuir de forma direta para nós, um alerta. Não é que eles falam, olha, se você não se mudar agora, vai acontecer isso com você. Não, é convites de amor. São sutis. Não é? Ele vai promover a reforma íntima. Convida cada indivíduo para olhar para si mesmo, reconhecendo as nossas imperfeições e buscando a melhoria moral cotidiana. Quando a gente tem um vício ou vários vícios, quando a gente começa, não, eu decidi, eu vou mudar. O problema é que a gente age por muita impulsividade e a gente quer dominar essas imperfeições imediatamente. A gente até dá palestra para os outros, né?
Nossa, porque você tem que mudar, não pode ser assim. A gente tem o conhecimento, né? Só que essa mudança, ela é tão gradual, né? Que o problema é que agora juntou tudo. Nós estamos assim no fim da linha para mudar muita coisa. Porque todos nós já estávamos sabendo disso há muito tempo, há muitas encarnações. E agora o tempo está muito curto. 5 encarnações no máximo. Porque será que vai ter lugar para todo mundo reencarnar? Aqui? Então, esse convite para a reforma íntima, reconhecendo as nossas imperfeições, a gente não consegue mudar tudo. E quando a gente não consegue mudar tudo, a gente desiste. Gente, quando eu atendo criança, eu vejo, né, a personalidade do adulto, né? Só que como eu sou espírita, eu vejo uma personalidade já conquistada por muito tempo, né? A criança, às vezes, ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, seja por baixa autoestima, seja porque ela não quer demonstrar que não sabe, né? E a gente vai com aquele jeitinho, né, amorosamente, às vezes com uma voz um pouco mais firme, né? Não sendo agressiva, claro que não, mas de uma forma um pouco mais rígida, né? E aí a gente vai fazendo com que a criança perceba que errar faz parte e que é bom a gente errar, porque a gente vai aprendendo, né? Quando a criança consegue perceber isso, ela se torna um adulto melhor. Então, muitas das vezes a gente percebe que quando a criança encontra a primeira dificuldade, ela já quer desistir de tudo. Joga até o jogo para lá, não quero fazer mais não. Ela está, na verdade, dizendo para mim as tendências que ela vai ser no futuro, né? Então, é uma falha que nós temos, né? A gente tem vergonha de pedir ajuda, mas a gente quer ajudar sempre. Quando a dificuldade bate à nossa porta, que a gente precisa de ajuda, a gente fala, não estou precisando de ajuda, não. A gente fala para nós mesmos, não vou precisar de ajuda. Isso é tão difícil perceber. E é doloroso quando a gente percebe que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? Nós estamos no mês da prevenção ao suicídio. Aliás, é todo dia isso, né? É um mês só para a gente lembrar infelizmente, essa campanha tinha que ser diária também, né? Então, despertar para a lei de causa e efeito ao compreender que toda a nossa ação tem consequência. O espírito se educa evitando reincidir no mal. O que é que nós temos nas nossas mãos? A escolha. Quando a gente escolhe, a gente tem que assumir responsabilidade sobre ela. Isso é tão importante quando a gente ensina para a criança, quando a gente não interrompe que ela, até mesmo, a criança não estudou. Ela tem prova. Criança de 8 anos, ela tem prova. Ela não estudou. Está todo mundo correndo, atarefado. Eu entendo perfeitamente. Aí a gente, no afã de ajudar aquela criança, que às vezes já tem dificuldade de lidar com não, às vezes tem dificuldade de lidar, né, com frustração, não gosta de perder, não se sente bem, a gente infantilmente arruma uma desculpa para a criança faltar dizendo que ela está doente. Olha a nossa ética ainda para o buraco. Então a gente está falhando conosco mesmo, porque faltar com a ética é um compromisso de falta conosco mesmo. É um valor interno. A gente sente essa falha. E ensinando para um espírito que acabou de reencarnar, né, que aos 7 anos começa a tocar tudo sozinho, né? Não é isso que o André Luiz fala para nós? E a gente está ensinando o que para essa criança? Que todas as vezes que ela enfrentar uma dificuldade, ela pode usar um jeitinho. Infelizmente, nós brasileiros somos conhecidos ainda, né, como pessoas do jeitinho. Infelizmente.
Então, isso não é para a gente ficar magoado nem aborrecido. Isso é para a gente refletir, porque se a gente já fez isso, né, o importante é não fazer mais. Entender que esses espíritos que estão reencarnando agora vão precisar de muita orientação nossa. E a gente não pode falhar nisso. Sempre a gente tem tempo para resgatar alguém. Sempre, sempre. Ah, mas meu filho já é crescido. Para tudo, volta, tenta falar com ele, tenta reprogramar sua vida, sobrinho, ou com quem quer que seja. Há tempo para isso, mesmo que a gente possa avançar um pouquinho. É isso que o Espiritismo está falando para nós, né? Contribuições para o mundo de regeneração, continuando, né? Então, vai valorizar a fraternidade e a caridade, colocando essa prática de amor ao próximo no centro da vida espiritual, que é essencial para essa nova ordem moral. Então, gente, tem coisa que não dá para a gente abrir mão mais. Não adianta a gente sair daqui, eu dirigindo ou o Ayrton, né? E a gente, porque alguém deu uma fechada para nós, até mesmo porque tem a terceira via psicológica de quem utiliza a moto, e às vezes a gente esquece, né? Por isso que a gente tem que dirigir e ficar atento, se está certo ou não. Para mim, eu acho que está certo. Né? Tem que respeitar aquela pessoa que está correndo ali. E a gente, vigiar o pensamento. Entender que aquela pessoa também está correndo. É um pai de família. Não importa, gente. Né? Não importa. Eu não posso me preocupar com o que ele está pensando, mas eu tenho que me preocupar com a minha ação e a minha reação. Né? Então, você vai no supermercado, não trata muito bem a caixa porque ela não te tratou muito bem. Né? Aí mesmo que você tem que dar a volta, né? A primeira milha do evangelho e a segunda é o quê? É você se doar, né? Segunda caminhada. Então, é tentar ver, assim, não é perguntar para ela, você está assim, assado? Obrigada, meu amor, desculpa, tá? Alguma coisa que você possa oferecer, né, para a pessoa. Porque a gente lida com pessoas que deixaram, tem pessoas que estão passando tanta provação todos os dias, pancadão, problema em casa, bom relacionamento, problema no trabalho, o filho que está com problema na escola, muita coisa, né? Educa, olha que interessante, nós sabemos que nós somos educados pela reencarnação. Ao explicar que a pluralidade das existências mostra que as provas atuais são oportunidades de aprendizado e não é castigo. Orienta a ciência e a filosofia com o espírito cristão, harmonizando razão e fé. Né? São percursos. Auxilia na construção de um mundo mais justo, sem dogmas que escravizam. Porque muitas pessoas ainda usam religião para dominar. Infelizmente. Né? Aí conta uma parte só. Uma pessoa que estuda muito conta só uma parte que interessa. Aí a pessoa não estuda, fica recebendo aquela migalha. A gente tem que se orientar, gente. A gente tem essa liberdade dentro do Espiritismo. Eu peguei esse livro, vou até comprar, porque eu não me lembro, assim, eu venho de família espírita. Eu li muitos livros, às vezes não o livro todo, parte do livro e tal. Esse livro, eu tenho a impressão que eu tinha, mas, né, desapareceu. Meu pai, antes de desencarnar, ele doou muito livro dele. Então, mas esse livro tem tudo a ver. Joana de Ângeles é um espírito, né? Eu fico imaginando ela perto da gente, como aquela pessoa de uma moral muito elevada, para tentar chamar minha atenção. Como que ela chamaria a atenção? Ela não ia falar, ela só ia dar um olhar. E eu ia entender quase que profundamente, né? Mas é isso.
os espíritos amigos, eles não vão... Aqui a gente se sente, né, inferiorizados, mas nós estamos nesse percurso. Mas olha só a generosidade, a meiguice dela de falar, de dar recado para nós e ao mesmo tempo, ajustando a gente, apertando o cinto que estava frouxo, né? Vamos ajustar. Olha que interessante. Mundo Regenerado, tá? Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Caminhos para a transformação interior e coletiva. Então, o que ela... Eu peguei algumas questões ali que eu achei muito interessante também, né? Vigilância moral constante. Hoje não tem jeito, até no sono, gente. A gente tem que fazer oração antes de dormir. O sono é o desprendimento. A gente vai, sabe lá para onde. Vigilância moral constante. A gente não dá importância a isso. Mas a gente pode pedir para os nossos mentores espirituais para que nos amparem, que eles não são nossos babás, né? Nós não somos mais crianças, eles não estão constantemente do nosso lado. Eles estão trabalhando, eles estão estudando, eles estão preparando a reencarnação deles, né? Quando a gente voltar. Mas a gente pode pedir ajuda. Esforço diário para o progresso. Acordou? Aí assim, meu Deus, eu vou trabalhar aqui. A gente tem que mudar isso, gente. Tem que mudar isso. Senão o trabalho não vai fluir. Quando a gente acorda e começar a imaginar o que a gente vai passar, pronto. Isso é reprogramação mental, né? Regeneração espiritual autêntica é você aprender e ir se modificando aos poucos, né? Mudando, fazendo aquele esforço, porque é isso que conta para nós, é o nosso esforço. Aí ela fala assim, a regeneração começa no íntimo da criatura, não começa de fora para dentro. Às vezes vem um convite, né, doloroso, mas é assim, começa no íntimo da criatura pela vitória sobre si mesma. Pior algoz somos nós mesmos com as nossas dificuldades. Está lá no Mundo Regenerado. É Joana de Ângeles que fala isso para nós. Aí ela fala assim também, chamado a um mundo melhor, ao convite, né? E ela já deve ter reencarnado, porque Divaldo, né? Divaldo acabou de retornar, então ela já deve ter reencarnado, ela já deve estar... Eu não sei se ela está no Brasil. Me parece que muitos espíritos que foram espíritas ou que estão no meio do espírito da verdade não nasceram no Brasil, né? Parece que a Joana de Ângeles está aqui, eu não sei, tá? Mas eu sei, pelo menos o que a gente sabe é que Chico Xavier não está por aqui, né? Ou deve estar se preparando para algum lugar. O mundo está precisando, né, de mais Chico Xavier. Alinhamento com o Evangelho de Jesus. Tem lição quando a gente tem determinadas lições. Por exemplo, lá em casa a gente faz o Evangelho todo domingo. Porque é o dia... Né? Se eu marcar outro dia, não vai, porque sempre tem compromisso, alguma coisa, então a gente já marca aquele dia que a gente está em casa mesmo, né? Então, tem lição do Evangelho que meu Deus, eu vou fingir que eu não escutei, meu Deus, como é que eu tenho feito isso? Eu já li isso não sei quantas vezes, né? A gente se sente assim. Ação prática na vida diária. Peraí, para tudo, deixa eu... Aquela pessoa não me causa muita empatia, não me causa muita simpatia. Deixa eu mudar um pouquinho o diálogo com ela, né? Se a gente puder fazer isso. Eu, lá em casa, agora voltou a secretária lá, né, de 15 dias, e eu faço questão de dar um abraço bem apertado, né? Marisa, né? Eu faço questão de dar um abraço bem apertado. Muito obrigado por você cuidar da minha casa. Muito obrigada mesmo. Porque eu gosto de ficar conversando e ajudando também, né? Mas eu tenho estado bem atarefada. Mas vou ter oportunidade. Sabe, aquilo ali, às vezes a pessoa chega... Às vezes ela chega, normalmente ela chega muito bem.
porque ela sempre está numa felicidade. Aí fala, Débora, você tá bonita, você emagreceu, essa roupa tá linda. Ela que é minha psicóloga, é uma graça ela, né? Então eu vou dar um beijo nela, agradecer, porque ela está, né, envolvendo a minha casa toda nessa energia. O convite de Jesus, Joana de Ângeles fala, permanece. Amai-vos uns aos outros. Olha lá, ninguém fica para trás. A sociedade regenerada será um reflexo desse amor vivido em plenitude. Quando eu era criança, meu pai falava assim para mim, vai acontecer muita guerra. Meu pai era espírita, né? Vai acontecer muita guerra, minha filha. Vai acontecer muita coisa. O Brasil é o celeiro do mundo. Aí explicando aquelas questões. Será que a gente está preparado para inserir na nossa casa, com todas as dificuldades que a gente tem financeira? Ou não tem espaço? Já pensou, gente, se estourar uma outra guerra, uma outra coisa? Será que a gente tem capacidade, né, para todos nós abrigarmos uma família inteira dentro da nossa casa? Onde come um, vai comer, onde come 5, come 10. Eu penso nisso todos os dias. Eu espero que isso não venha acontecer. Porque eu acho muito triste uma pessoa que morou num país, que tem a sua cultura, que tem a sua etnia, ter que vir à força, não sei se for por provação divina, ter que vir à força morar em outro país porque perdeu tudo. Tudo. Parente, tudo. Até o país. Então, gente, a gente precisa se preparar para isso. Mas se não vier com a graça de Deus, mesmo assim nós temos aqui muitas pessoas precisando de muita ajuda, né? A gente pode ajudar de várias formas. Então nós temos uma responsabilidade pessoal e ela é muito grande, ela não é pequena. Cada ser é responsável pela sua própria evolução. Todos nós. O aperfeiçoamento individual eleva a coletividade. Olha a nossa responsabilidade. Uma vez o Haroldo, eu gosto muito dele, né? Assim como outros palestrantes, né? Mas o Haroldo falou uma coisa que eu achei tão linda, isso já tem muitos anos, sei lá, 10, 15 anos ele falou, que é um homem muito sábio. Ele falou assim, quando uma pessoa espírita, ou pode ser, ele falou espírita porque ele estava fazendo uma palestra espírita, uma pessoa espírita que faz o evangelho com muita fé em casa, ampara o bairro inteiro. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Não é só na nossa casa que a gente tem que se proteger, né? É uma mudança de consciência. Né? Melhorar-se é contribuir para a evolução do planeta. Então, qual é a nossa contribuição? Se a gente recebeu um presente imenso que é a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. E aí ela fala nesse livro, ninguém pode transferir ao outro a tarefa de se transformar. E a gente também não pode tirar, né? Não pode tirar. Não, eu vou tirar de você, meu filho, que você tá... Isso é muito difícil, isso é muito dolorido. Não frustra a criança. Cada consciência é chamada a edificar o seu próprio mundo interior. É isso que nós vamos ter que dar conta. Mas não é porque tem alguém, quando a gente desencarnar, que vai falar assim, você não fez isso não, Déia, você não fez isso. Ih, olha seu livro. Não é isso, gente. É a gente que sabe. A gente é que sabe. Então a gente fica com aquela cara, que a gente fala aquele ditado antigo, de cachorro que caiu da mudança. Né? Fica com aquela cara de perdido. Então, para evitar isso, a gente vai fazendo o nosso esforço. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Minha mãezinha está com 93 anos, está em cima de uma cama, né, que ela é muito hiperativa. Ela já perdeu bastante a consciência dela. Né? Inclusive, hoje eu vou falar com ela. Acho que agora ela já está dormindo. Eu vou falar com ela amanhã. A minha mãe, a gente pensa que não, ela está aprendendo todos os dias. O que isso é com ela e com Deus. Se ela não foi,
Minha mãe passou por Covid, minha mãe passou por várias doenças, sem ter condição nenhuma. Perdeu uma filha na Covid, né? Que foi minha irmã do meio, e ela está lá. E eu mesma, com a minha pouca fé, eu já escorreguei, corrigi imediatamente, né? Eu falei assim, por que Deus ainda não levou minha mãe? Eu falei isso no ato falho, né? O que a minha mãe tem mais? Olha a minha arrogância. O que a minha mãe tem que aprender mais? Então, quando chegar a minha vez, eu não quero estar inconsciente para a morte. Eu quero estar consciente. Eu quero estar consciente, muito consciente, porque eu quero aproveitar tudo que eu posso. E quando eu falo isso, é óbvio que a espiritualidade vai disponibilizar para mim aquilo que eu preciso. Eu estou tomando coragem, né? Estou aprendendo com isso. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer com que este momento na minha vida eu possa aproveitar ao máximo. Cada consciência é chamada a edificar o seu próprio mundo interior. É isso. Essa construção de um mundo justo e fraterno, alinhamento com o Evangelho de Jesus, ação prática na vida diária. Porque o convite de Jesus permanece agora e sempre. Amai-vos uns aos outros. Porque senão eu vou mandar ele para a sua família. Vem com meu filho, vem com o tio, vem com o avô, com uma avó. Mas a gente recebe espíritos presentes também. Vem pessoas que a gente adora extremamente, tem uma simpatia imensa. Tanto na nossa família, às vezes na casa espírita, né? Como amigo, vizinho. Aliás, a Silvia, tive tão pouco tempo como minha vizinha, em 2 anos, acho que 3 anos, né, amor? Há uma alma muito querida minha, muito cara, e ela desencarnou. 3 anos, mas também vivemos 3 anos intensos, né? Muito felizes, fomos muito felizes, como vizinhas e amigas, né? Até era espírita também. E aí, ela fala também que o convite de Jesus permanece, né? Amai-vos uns aos outros. A sociedade regenerada será o reflexo desse amor vivido em plenitude. Para concluir, né, e um convite à nossa ação, eu deixo outra mensagem, outra citação de Joana de Ângeles. O mundo de regeneração não será um amanhã distante. Não é distante, gente. Oba! Não, peraí, calma. O planeta está regenerando, a gente tem que correr para ter condições de ficar nele, para não ser deportado. Tem muita gente que vai ser. Tem gente que já está sendo deportado. Tem gente que não tem condições nenhuma de ficar nesse planeta. Não tem mais, infelizmente. Né? E outro espírito crítico, que é o governador desse outro planeta mais primitivo, vai abrigar esses espíritos. Isso é lei de amor universal, né? O mundo de regeneração não será um amanhã distante, mas o hoje vivido em fidelidade ao Cristo. Puxa, isso é muito forte. Somos chamados a ser os artífices do bem, colaborando com o Pai na construção de uma sociedade justa, fraterna e pacífica. Nós temos que fazer isso ao nosso redor, com as pessoas que nós conhecemos, né? Gente, muito obrigada pelo convite. Jade, um beijo grande. Um beijo grande, minha querida. E que vocês possam levar essa harmonia para os lares de vocês, né? E que a gente possa seguir com muito mais esperança ainda. Ok? Obrigada.